batismo, intimidade com Deus, todos esses pontos, eles permeiam. Já se passaram mais de 2000 anos e eles permanecem, porque é uma verdade que todos nós devemos conhecer. Quando falamos de salvação, logo, entendemos como um favor dado por Deus aos homens. Acredito que por mais que o homem tenha um intelecto positivo, interessante, tenha uma cultura assim múltipla, conhecedor de todas as áreas das ciências e até mesmo conhecedor de outras culturas, de outros povos, esse homem, ainda que seja muito capaz, ele sozinho não seria capaz de se salvar. Porque a salvação que estamos falando aqui não é a salvação de um problema que surgiu no dia a dia, um probleminha da nossa caminhada comum. A salvação que estamos falando aqui é a salvação do peso, da amarra, do pecado que estava sobre o homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, 23, que olha, todos pecaram. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa realidade foi tão terrível para a vida do homem, o pecado amarrou tanto o homem, que esse pecado acabou separando o homem de Deus. Deus não queria separar da sua criação, dos seus filhos, das suas filhas, mas o pecado veio como um divisor, como um muro de separação. Isaías 59, 2, eu gostaria de ler com vocês, Isaías 59, 2, vocês vão usar a Bíblia demais hoje, hein? Eu estava vendo que as telas são bênção, hein? Quem não trouxe, continue lendo. Os smartphones são bênção, porque rapidinho você chega lá. Mas às vezes eu percebo que a gente está desfolhando pouco a Bíblia. Então vamos embora exercitar esse trem aí. A Bíblia é o seu manual de fé e prática. Ó. É interessante que quando nós conhecemos a nossa Bíblia, Pastor Cláudio Belo, Belinho, Ferraz, Suri, Claudeci, Celinha, Lília, Dayana, nós somos tão íntimos com a nossa Bíblia que parece quando fala assim, Isaías, a gente já vai lá e... Isaías. É estranho isso. Se der outra Bíblia, você fala, e agora? Mas a nossa Bíblia parece que o dedo já está assim, ó. Qual? Tá, pronto. Desembanhe a espada, os embaixadores. Pá. Então, Isaías 59, 2 diz, eu vou ler na versão da tela porque que está em casa, mas você acompanha aí na sua versão. Diz assim, no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, por isso Ele não lhes dará ouvidos. Então entendemos uma coisa, o pecado, ele fez essa separação entre nós e nosso Deus. Então essa salvação é para quê? Essa salvação é justamente para quebrar o peso do pecado que estava sobre as nossas vidas, para que pudéssemos, mais uma vez, nos aproximarmos de Deus, para que pudéssemos andar com Deus, para que pudéssemos caminhar com Ele. No livro do Gênesis, o pecado pegou forma no ser humano, mas a sua origem foi lá no céu. Se conheceu a origem do pecado através da rebelião dos anjos, mas entre os homens, através da desobediência. Por isso que toda desobediência tem uma raiz maligna. Gravaram isso?
Repitam assim comigo: toda desobediência tem uma raiz maligna. O cuidado de Deus para as nossas vidas é para nos reaproximar, para nos religar a Ele mesmo, para que esse peso, essa influência pudesse ter uma nulidade, para que pudéssemos mais uma vez nos relacionarmos com Ele. Todos que aceitaram, todos que deram sim para a sugestão da desobediência, acabaram morrendo. Todos pecaram. Vamos lá ler Romanos 3, 23. E depois Romanos 6, 23. Porque um pecou e destituído está da glória de Deus. É isso que está na tua Bíblia? O que está na tua Bíblia? Todos pecaram. Agostinho tinha um pensamento muito interessante, o que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Mas independente da Igreja chamar de Santo Agostinho e nós protestantes chamarmos de Agostinho, e na teologia nós aceitamos o Santo Agostinho como reconhecimento não da sua santidade, mas do teólogo que ele se tornou. Depois de Paulo, sem sombra de dúvidas, Agostinho foi o cara que sistematizou a salvação para a compreensão humana. Então a raiz da teologia cristã vem muito do pensamento de Agostinho. E Agostinho, que era um homem promíscuo, um dia com a alma azeda, pensando várias coisas erradas, ele teve um encontro com o Senhor em uma rua escura, e a vida dele nunca mais foi a mesma. E esse Agostinho dizia o seguinte: duas verdades que entendo. Primeiro, o homem tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Ele dizia o seguinte, que todos os homens possuem esse vazio. Os mais capazes e os menos capazes. Os mais intelectuais e os menos intelectuais. Os mais prontos e os menos prontos. Todo homem. Isso significa dizer que, a começar de nossa casa, todo mundo que está lá precisa de Deus. Todo mundo precisa dessa salvação. Segundo o pensamento de Agostinho, que eu acho que é maravilhoso, a sistematização sobre a transmissão do pecado. E ele fala o seguinte: o casal pecou no Éden, e nós vemos já na criação dos seus filhos, ou na vida dos seus filhos, a transmissão do pecado e a multiplicação dele. E o mais interessante, sempre desembocando na morte. Porque quando há o pecado pode sim fazer o ser humano morrer carnalmente. Mas quando você peca, a primeira consequência é a morte espiritual. Existem três mortes. Existe a morte física, existe a morte espiritual, que a salvação pode resolver isso, mas existe também a última morte, que é a morte eterna, que é a separação de Deus para todo sempre. Gravaram isso? Três mortes: morte física, morte espiritual, que o pecado gera isso, e a morte eterna, que é uma vida longe de Deus, acaba ganhando uma eternidade afastado de Deus. E Agostinho diz o seguinte, que a transmissão do pecado é tão interessante que no ato da concepção, o DNA que está ali, marcado com a semente do pecado, de alguma maneira ele consegue transmitir isso. E é um pensamento tão interessante que ele justifica da seguinte forma: ninguém será condenado se não tiver um entendimento sobre o pecado, porque o pecado está aí, Romanos capítulo 5, mais uma vez compreendendo o pecado tem um peso, que gera morte.
Então o tempo da inocência não é um tempo de sentença, mas depois na idade do entendimento, vem também a compreensão de se posicionar. Então a criança que não tem o entendimento, o pecado não tem efeito, mas não significa dizer que não esteja ali. Tem dúvidas quanto a isso? Eu tenho meus filhos, eu vou falar para minha casa, não faz, não toca, vai dar problema. E mais interessante, Romanos capítulo 5, o que estabeleceu a efetividade e logo a consequência quanto ao pecado foi justamente isso, um limite dado, não comerás. Quando compreendemos isso, que acaba sendo transmitido, o que Agostinho estava dizendo é que todos pecaram. Todos. E por isso todos nós imediatamente passaríamos a carecer da salvação. Romanos 6, 23. Estava brincando com o pessoal lá do batismo, eu falei, o pecado tem salário. E ele paga, hein? Cuidado, hein? Porque o salário do pecado é a morte. Olha, para aí, pode deixar o versículo aí. Quer ver uma consequência do pecado? Não tem essa. A pessoa está numa vida de pecado e fala assim, eu estou mal com a igreja, mas com Deus eu estou de bem. Uma mentira. Uma mentira grande. Porque quando eu entro lá, todo mundo fica me olhando. Mentira, isso é coisa do capeta. Igreja também é hospital. Se feriu, é lá que vai ser curado. Claro, é a mão do Senhor que cura. Mas no ambiente de comunhão. Aí a morte faz o seguinte, quando você morre, melhor, eu nunca morri, então não é quando você morre. Quando você viu alguém que partiu. A pessoa fica onde? Separada dos vivos, fica no cemitério. Olha que coisa incrível. Primeiro, afastamento de Deus. A pessoa não consegue orar direito. Dependendo do pecado, quando ela vai dobrar o joelho e não se arrependeu, aquilo fica massacrando a mente dela. Ela não consegue orar. Sabe por quê? É igual um filho. Quando o filho erra com a gente e ele vai tentar falar, a gente fala assim, é isso mesmo? O que ele faz? Quando o filho está no BO com a gente, ele fica perto da gente ou ele se afasta? Os pais de plantão aí, o que o filho faz? Se puder nem passar perto. Acho que o filho pensa assim, se eu passar perto vai sentir o cheiro do que eu fiz. Vai dar problema. Vai dar problema isso. O pecado te afasta de Deus. Mas sabe outra coisa maravilhosa? O pecado te afasta de pessoas que você ama. Alguns pensam assim, pecou, qual é a solução? É abraçarmos? Sim. É falarmos, conversarmos? Sim. Mas qual é a solução? Arrependimento. Se não tiver arrependimento, qualquer ação, infelizmente, não vai resolver, só vai piorar. O pecado, ele gera isso, Romanos 6, 23, ele paga um salário, o salário é grande, é a morte. Mas imediatamente Deus pontua
através de Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, salvação. É como se Deus estivesse, através de Paulo, pontuando para todos nós: o que o pecado está fazendo é afastá-los de Deus, porque Deus é vida. Mas quando há um mais, ou um apontamento, uma possibilidade, e quando nós seguramos essa possibilidade, nos aproximamos, nos religamos a Deus, então nós vivemos essa salvação que é um dom, é um presente. Diz assim, diga comigo, o que é salvação? É o presente dado por Deus, que para nós foi gratuito, mas por filho teve um preço caro. Eu acredito, de verdade, que essa salvação só podia ter vindo de Deus para o homem. Longe aqui de entrar em pormenores, até porque eu não terei tempo para isso, mas eu acredito firmemente que se tem algum peso do homem para a salvação, é o mínimo. Se é 100%, eu coloco lá a atitude do homem dentro do 1% final. Porque 99% eu vejo a ação de Deus diretamente para o homem. Diretamente para o homem. Mas eu não entro na lida de anular, nem que seja dentro ali a faixa de 1% da ação do homem. Acredito que a salvação, por ser um dom, um presente dado por Deus, um dom maravilhoso, algo que é uma dádiva, uma graça, ela não se perde. Romanos capítulo 11, versículo de número 29. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Um dia estava estudando Berkoff justamente sobre esse ponto do perde ou não perde a salvação. E no meu coração compreendi algo perfeito. Deus não escreve o nome de ninguém no livro da vida e depois apaga. Isso não significa, Romanos capítulo 6 e capítulo 7, que nós devemos viver uma vida em pecado. Um dia eu estava conversando com alguns amigos sobre o livro dos Hebreus, sobre a perseverança dos santos. E um denominador foi chegado: aos que acreditam que a salvação se perde, você então precisa perseverar para não perder a salvação. Aos que acreditam que a salvação não se perde, eu sou um desses, você persevera porque você é salvo. Porque essa fé que te impulsiona, o que te mantém de pé, não é o esforço humano, é a graça de Deus, é a dependência do Senhor. É olhar para a cruz e entender que o que foi gratuito para mim teve um preço e foi um alto preço. E que precisamos valorizar, precisamos permanecer, João capítulo 17. Precisamos dar frutos. E não é apenas um fruto comum, são frutos dignos de arrependimento. Por isso que a vida cristã é uma nova vida, é algo transformador. Ninguém vai sendo salvo com o tempo, uma vez que entende essa verdade, que a salvação foi dada para todos os homens, e ele abraça, talvez nesse 1%, dizendo: Senhor, te reconheço. Um dia falaram assim: por que você não fala te aceito? Eu falei: é minha coisa, não tem grilo não, quiser falar, quem aceita Jesus também é contigo. Mas eu acredito que o homem não tem como aceitar Deus, no máximo ele pode reconhecer a obra. Porque como, aí eu vou, a Abel Langston, que define bem o pensamento dos batistas,
como aquilo que é finito pode compreender, pode falar, pode discorrer daquilo que é infinito. Sabe onde você está? Não é no infinito, você está no finito. Como a criação pode aceitar o Criador? Quem é o Criador aqui? Então eu reconheço a obra salvífica. E humildemente em arrependimento eu digo, eu não merecia, mas Senhor, eu preciso dessa salvação. Eu não tinha condições, agora compreendendo, olhando as misérias, as minhas misérias, eu entendo que tudo aquilo que fiz foi movido não por ser bom ou mal, mas no sentido movido pelo pecado. Toda decisão entre te agradar e não agradar, sem a salvação eu tendenciava em não te agradar, porque a obra, aquilo que o pecado estava gerando em mim, sempre pendurava para o erro. Mas quando eu recebi a salvação, eu recebi a possibilidade de dizer não. E hoje o pecado pode estar aqui, tentando me seduzir, mas eu hoje tenho a possibilidade, por mais que eu esteja ali, quase indo, mas eu tenho a possibilidade de dizer assim, eu sou nova criatura, eu não vou fazer mais isso. A salvação te deu o poder de dizer não. Quando você foi salvo, João capítulo 1, versículo de número 12, você recebeu uma paternidade, e essa paternidade é poder. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em algumas versões, na NVI e na revisada está, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não vamos ser salvos daqui a um mês, nós somos salvos naquele exato momento, porque a salvação é um ato. E é um ato tão difícil, quando fala assim, quem quer reconhecer Jesus? As pessoas tremem na base, assim. Por quê? Porque o pecado está operando ali, dizendo, não. Na oração na consagração falou, em uma das orações na consagração falou sobre a herança colonizadora que foi colocada no Brasil em cultura, que nos impede às vezes de pensar como livres. Se o pecado está ali operando, ele quer que você seja livre? Não, ele vai atuando no seu ser para que você rejeite. A salvação é um ato que nós compreendemos da seguinte forma: quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala sobre a regeneração. 2 Coríntios 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, esse se fez novo, está no verbo grego, que não tem uma finitude em si mesmo, mas que tem uma continuidade, é como se fosse um gerúndio. E dá a entender o seguinte, quem está em Cristo, nova criatura é, esse é aí, é aquilo, é sendo. Ou seja, é algo que é pontual, mas que se mostra à medida que vamos caminhando. São naqueles desafios da música. Um menino falou assim, eu tenho problemas. Eu falei, eu sou nascido no berço cristão, mas por meus pais me ensinarem certas coisas, eu tive a oportunidade de decidir pelo Cristo. Não uma forçação, mas eu decidi pelo Cristo. E eu gostava muito de pagode.
Na verdade, eu gostava tudo que me linkasse as meninas. Então, era festa, tinha pagode, eu dançava pagode. Tinha que aprender a cantar, porque era moda, aleluia. E forró, a mesma coisa. E funk, a mesma coisa. Então, quando eu tive um encontro genuíno com Jesus, um dos piores desafios que vivi foi libertar minha mente do pagode, do forró e do funk. Porque eu estava em casa, aquele troço vinha na mente, meu santo. Quando tocava na rua, falava assim, sei que tem gente aí que lembra ainda do fundo de quintal, quando toca, a peça chega e fala assim, meu Jesus, me ajuda. Me ajuda. Do tempo já do Biel, já era o Backstreet Boys, NSYNC. Se puxasse everybody, já começa. São fases, né? Que coisa. Eu não tive dificuldade para outras coisas, mas para música só Jesus. Tem pessoas que é o palavrão, é crente, mas às vezes o que acontece? Está muito irritado e pá, meu Deus, aleluia. Não significa dizer que não é cristão, significa dizer que ainda tem coisas que estão sendo transformadas. Tem pessoas que são a mentira, tem outras que são determinados pensamentos. Então a pessoa pode se salva, mas isso vai sendo você vê que a salvação é real, mas o desvencilhar daquilo que nos dominava é à medida que vamos encarando essas coisas. E primeiro ponto é regeneração. Jesus te fez uma nova criatura. E às vezes é difícil, mas não desiste não, meu irmão. Você é brasileiro e é cristão, não deve desistir nunca. Fica firme, busca pessoas maduras, não busca qualquer pessoa não, e me desculpa falar por qualquer pessoa, nem menosprezando ninguém. Mas existem a Bíblia aqueles que são maduros na fé, são pessoas que já deram o testemunho de integridade. E tem coisas em nós que nós não vamos conseguir largar sozinhos, a gente precisa de orientação. Então, olha, primeiro ponto é, Senhor, me ajuda, eu já sei que eu preciso de ajuda. Segundo ponto, me ajuda a encontrar a pessoa que vai me ajudar. Deus mostrou, ora, Senhor, é isso mesmo, meu irmão, minha irmã, eu preciso falar de algo contigo, é muito particular, eu preciso de ajuda nessa e nessa área, porque para mim está sendo um desafio enorme. Mas olha, sabe o que já te fez mover, falar com essa pessoa? É a salvação que está operando no seu ser, que está te mostrando o que é certo e o que não é certo. Os meninos falaram, mas como eu vou saber que é errado? No ato da salvação você recebe o Espírito Santo. Danilo pregou semana passada aqui. E esse Espírito Santo não te deixa no erro. Você nunca mais vai pecar com a consciência tranquila. Se pecar, meu irmão, te prepara. O Espírito Santo vai falar, não foi para isso que eu te criei. Está errado, meu santo. Minha santa, toma posição. Larga esse negócio, isso não é para ti. E não dá. Ninguém precisa falar nada. O Espírito Santo já está ali falando, está errado. Ajuste esse ponteiro. 2, como nós estávamos em dívida, porque o pecado gerou isso em nós, era necessário uma justificação. Não tem quando alguém erra e vem alguém e fala assim, peraí, errou, mas deixa eu justificar por causa disso. E aí a gente fala assim, errou, mas... Então, nós não podíamos nos justificar. Por isso que Deus teve que atuar e dizer assim, vou resolver esse negócio. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, entrou a salvação e disse: inimigo, aí eu digo eu na aplicação, você que estava acusando esse filho e essa filha de ter feito isso, aquilo e aquilo outro, pela fé já está justificado, o preço está pago. Você já não tem mais autoridade sobre a vida dele e dela. Estão entendendo isso? Olha como a salvação é maravilhosa. 3, que eu preciso correr aqui. Quando orarem, ore por mim, que eu estou me perdendo em horário direto. Então peço desculpa à igreja, mas vou correr aqui. Eu estou realmente... Nós somos santificados, e esse é um ponto interessante, porque a santificação, ela vem com a salvação, mas ela se mostra à medida que vamos vivendo. Se nós compreendemos que a salvação é um ato, nós compreendemos abertamente que a santificação é uma constante, é uma evolução, é dia após dia. Entenderam agora? Porque tem coisas que a gente larga rápido, tem coisas que... Porque não é no nosso dia a dia, a gente descobre à medida que vamos vivendo. Então dizem que a santificação é um processo. Nós estamos nos tornando como filhos de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está lá em 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou o santo. Sejam santos. Esse ser santo é à medida que vamos vivendo. Quando nós somos salvos, não tem como retrocedermos. Nós jogamos o retrovisor fora, porque a partir daquele momento é de glória em glória. Nós vamos sendo transformados conforme a imagem do Filho. Mas olha, quando chegarmos a um ponto maravilhoso, a Bíblia fala, tem muita gente que tem medo do Apocalipse, que fala assim: vai ter besta, vai ter aquela mulher noiva no deserto, vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, e o milênio vai ser, como vai ser esse negócio, pré-milenista, milenista e pós-milenista, que negócio é esse? Eu resumo da seguinte forma: o lindo do Apocalipse não é a derrota da igreja, é a vitória da igreja. Porque o Apocalipse fala sobre a volta do Cristo. Nós chamamos de parousia. E o que é a parousia? A volta visível de Jesus. Tem gente que foca tanto na besta e esquece que Jesus vai voltar. Nós somos inclinados a problematizar o que não é problema. Apocalipse é um livro lindo que fala sobre a vitória da igreja, que pontua sobre as dificuldades, mas que mostra que no final de tudo, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de números 50 a 53, fala algo que eu, em particular, um dia ouvindo o pastor Silas Malafaia pregando, eu amei, do 50 ao 58. Eu vou citar apenas do 50 ao 53, que diz: irmãos, eu vos declaro que carne e sangue não poderá herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Eis que eu digo, um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos... Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, fala assim comigo, aquilo que é corruptível, tem que fazer assim, ó, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortabilidade. O último ponto que se verá pelo resultado da salvação em nós é a glorificação. Ou seja,
aquilo que nós vemos como mortal e corruptível se revestirá de incorruptibilidade e imortalidade. Tem gente que fala assim, Deus não quer o corpo, Deus quer a alma. Você ainda não leu esse texto. Entendeu agora? O que você faz com o teu corpo vai falar sim. Espera aí, pastor, vai ser transformado, é verdade. Mas a transformação vem de uma matéria pronta. Hein, mestre Alex? Não é tenso esse texto? E é maravilhoso ao mesmo tempo. E a verdade que está aqui é aquilo que o pecado gerou tantas dificuldades, tantas divisões, receberá um revestimento. E só poderemos receber esse revestimento por quê? Porque fomos salvos. Vocês foram salvos pela graça, Efésios 2:8. Isso foi por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dom, olha o termo, dom de Deus. Nós, termino dessa forma, não devemos negligenciar tão grande salvação, Hebreus capítulo 2, versículos de número 2 e 3. Nós não devemos desprezar, negligenciar essa tão grande salvação, porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiro anunciada pelo Senhor foi nos confirmada pelos que a ouviram. O termo que eu quero que gravem é: não devemos negligenciar essa tão grande. Sabe por que não devemos negligenciar? Porque pastor Márcio Valadão nos ensina que nós devemos fazer planos para 100 anos. Mas a única coisa que nos é garantida é o agora. Acerte o teu ponteiro com Deus. Um dia me falaram assim, pastor, como eu vou ter certeza da salvação? Tendo. Mas como ter certeza da salvação? Tendo. Mas como esse negócio? O Espírito que está em você testifica com o teu Espírito que você é salvo. Mas como é isso? Ele fala para você que você é filho de Deus. Mas como é isso? Meu irmão, pode ser que você precise se encontrar com Deus. Todo salvo tem certeza da salvação. Fala comigo, todo salvo tem certeza da salvação. Todo salvo tem certeza da salvação. Quem, pois, nos separará do amor de Deus? Quem? Eu tenho certeza. Ninguém pode me separar. Mas quando chega a esse ponto, aí é a maturidade cristã. E como se entende a maturidade? Caminhando com Jesus. E cabe uma outra pregação em outro momento, de repente ano que vem, que eu acho que no domingo de manhã essa foi minha última pregação de 2022. Deus está dando mais pessoas e tem que ser usado essas pessoas. Então olha, guarda o seu coração, fica firme. Algumas verdades aprendemos aqui, o resumo terminando. A salvação foi dada por Deus aos homens. Não foi por merecimento, foi pela graça. E a graça é um dom imerecido dado por Deus. Por isso que ao reconhecermos, nós recebemos imediatamente essa salvação. E o Espírito Santo vem e nos sela. Um dia falaram assim, pastor, eu tenho que ser revestido para ter o Espírito Santo. Não, você já tem o Espírito Santo. A salvação te dá esse Espírito Santo. O Senhor é o Espírito Santo. O que pode acontecer é um derramar maior da parte de Deus. Você está namorando uma pessoa, você tem um conhecimento. Quando você casa, você tem mais. E sabe qual é o lindo no casamento? Você descobre que todo dia tem novidade. Então, quando você anda com Deus,
tem sempre mais. Sempre mais. Jonathan Edwards, pastor Jonathan Edwards, pastor Cláudio Beado, falava muito isso. Que vira e mexe, ele vivia batismos de Deus nele. E que a eletricidade passava pelo amor que era derramado de Deus sobre a vida dele através do Espírito Santo. C.H. Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, dizia que também, vira e mexe, ele vivia esse derramar de Deus. Se derramar. O Espírito Santo é um oceano profundo. Quanto mais você mergulha, mais tem. Mas se eu mergulhar muito, eu vou morrer. Mas essa é a intenção. Você precisa morrer para o mundo, para descobrir as riquezas de Deus. Nós aprendemos aqui que por ser um dom de Deus, um presente, ela não se perde. Mas não significa dizer que você tem que ficar fazendo as coisas. Paulo diz, Romanos capítulo 7, 6. Pois diremos, porque estamos na graça, viveremos uma vida em pecado? De modo nenhum. A salvação nos chama para santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O justo pode cair, mas ele não consegue viver uma vida em pecado, porque o Espírito Santo age no coração dele, gerando arrependimento. E que se está vivendo uma vida de pecado, pode ser que ele nunca tenha entendido o que é salvação, e ele precisa se posicionar diante de Deus. A salvação é um ato que traz uma regeneração, uma nova vida para todos nós. Traz uma justificação, inicia um processo de santificação e que culmina na glorificação. Vamos cantar um pouco e depois eles vão estar terminando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois estaremos separados em classe. Fique sobre os teus pés se você pode.